Confissão de Fé de Westminster. Estamos no capítulo 3 da Confissão de Fé. Nos estudos anteriores, lá no capítulo 1, nós estudamos sobre as Escrituras. O capítulo que trata, então, das Sagradas Escrituras, capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster. Capítulo 2, nós fizemos vários estudos no capítulo 2 para tratar do ser de Deus, dos atributos de Deus. Então, o capítulo 2 fala de Deus e da Santíssima Trindade. Depois de falar dos atributos de Deus, dos atributos comunicáveis e incomunicáveis, nós falamos também sobre a doutrina da Trindade, da Santíssima Trindade. Falamos um pouco da questão lá também das duas naturezas de Cristo, mas esse assunto nós vamos estudar com mais, estudar novamente, ou também com mais calma, lá no capítulo 8 da Confissão de Fé. No capítulo 8, se eu não me engano, né? Cristo Mediador. Então, a Confissão de Fé começa com as Escrituras. Então, é o fundamento, né, da fé, a base da fé são as Escrituras. Depois, a confissão de fé trata da pessoa de Deus, ou seja, de Deus, porque nós precisamos conhecer Deus, saber quem é Deus, para poder servi-lo, adorá-lo, né? Então, é um capítulo extremamente importante e relevante para os nossos dias. E agora, no capítulo 3, nós vamos falar sobre os decretos de Deus. Ah, Esse capítulo fala, então, das obras de Deus. As obras no sentido aqui, né, dos decretos de Deus, que os decretos de Deus também, né, claro, são as obras de Deus desde a eternidade, né? No tempo, eles são aplicados, né? Deus, ele trabalha, opera, né, conforme os seus decretos que vêm desde a eternidade. Este capítulo também é um capítulo que muitas pessoas gostam e muitas pessoas não gostam, né? Por causa do assunto, o assunto da predestinação. E a Confissão de Fé de Westminster, quando vai tratar deste assunto, os teólogos de Westminster, né, tratar desse assunto, eles tentam tratar de forma equilibrada, de forma bíblica. Como falamos lá na introdução, desde o início, né? A Confissão de Fé, ela usa as próprias escrituras e muitas proposições da Confissão de Fé são paráfrases da escritura também. Termos, até expressões, né, são derivada da própria escritura. A grande diferença, a grande questão é que ela está sistematizando os ensinos bíblicos, né? E o nosso estudo aqui, diferente de muitos outros, é um estudo mais devocional, no qual nós examinamos e lemos todos os versículos bíblicos, né? Então, não é só o texto da confissão, mas gostamos de ler o texto da confissão e também os textos próprios. E quando tratamos desse assunto, a confissão de fé, ela procura ser equilibrada. Se você analisar, por exemplo, nós vamos ver depois o último parágrafo aqui sobre este assunto da predestinação, né, dos decretos de Deus, olha o que diz a primeira linha, diz assim, ó, a doutrina deste profundo mistério da predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado. Especial prudência e cuidado, porque nós vemos pessoas levar esse assunto para extremos que não são saudáveis para a vida cristã e não são saudáveis para a vida piedosa, santificação e etc. Quais são os extremos, né? Um extremo é negligenciar. A pessoa fala assim, eu não quero saber desse assunto não, porque é um assunto muito difícil, muito complexo, e eu não quero saber. Isso é errado porque a Bíblia fala desse assunto. Romanos 8, Romanos 9, Efésios capítulo 1 e outras passagens, né? O Velho Testamento fala também. Então, se a Bíblia fala, se a palavra de Deus fala, é porque nós precisamos saber, né, o que ele fala, o que a Bíblia fala, o que Deus quis que nós soubéssemos sobre o assunto. Então, negligenciar este assunto é pecado, é errado fazer isso. O outro extremo é você querer também conhecer sobre esse assunto, coisas que Deus não revelou na sua palavra. Você ir além das Escrituras, né? E aí também esse é um outro erro. Um grande exemplo disso é João Calvino. Você lê nas Institutas, sobre a predestinação, ele fala disso. Ele fala que se você quiser ir além das Escrituras, se você quiser descobrir os mistérios de Deus, você vai cair em densas trevas. E eu creio que hoje muitos estão caindo nisso aí, nesse caminho aí, né? Estão levados, né, por uma curiosidade carnal, pecaminosa,
você acaba caindo em trevas. Então, João Calvino, ao contrário de que muitos pensam, né? Muitos dizem que Calvino inventou a predestinação, etc., né? Mentira, é claro. Mas quando você lê nas Institutas, ele é muito tranquilo e muito equilibrado. Antes de ler as Institutas, eu imaginava que João Calvino era muito radical sobre esse assunto aqui, né? E ele não é, ele é bem tranquilo. Basta você ler lá o capítulo que fala, o trecho que ele fala da predestinação, e ele fala exatamente disso aqui, desse cuidado que você tem que ter. Então, você não pode negligenciar porque Deus revelou isso nas Escrituras, e, por um lado, e por outro lado também você não pode ir além do que está escrito, mas nós devemos nos calar onde Deus se calou. E Deus tem um propósito em mostrar para nós esse assunto, né? Se ele não revelou tudo, todos os detalhes sobre a predestinação, então por que será que nós temos que conhecer esse assunto, né? Em certa medida. Deus tem um propósito nisso, claro. Então é importante saber disso, o propósito de Deus. Então é importante nós não negligenciarmos as escrituras da palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala deste assunto, né? Sem ir para extremos antibíblicos, né? Então, nós somos confessionais, cremos aqui nos ensinos, né, confessionais, o ensino da Confissão de Fé de Westminster, mas nós nos atemos às escrituras, porque a própria Confissão de Fé também faz isso. Há pessoas também que vão para esse extremo, né? Que é colocar a confissão de fé acima das escrituras. Também não é isso que fazemos, não é assim que cremos, mas cremos nas escrituras. Tudo parte, então, da palavra de Deus. Por isso que nós usamos a palavra de Deus aqui nesses estudos, né? Então, nós já falamos sobre o primeiro parágrafo, mas vou comentar novamente alguns pontos que já falamos, né? Aqui do primeiro parágrafo do capítulo 3. Vamos ler aqui. Diz o seguinte, primeiro parágrafo do capítulo 3, da Confissão de Fé de Westminster. Deus, desde toda a eternidade, pelo sapientíssimo e santíssimo conselho de sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de tal modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade das criaturas, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias, antes são estabelecidas. Esse é o ensino aqui da confissão de fé. Então, Deus, desde toda a eternidade, pelo sapientíssimo e santíssimo conselho de sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo o que acontece. Então, Deus, desde toda a eternidade, ele decretou, são os decretos de Deus aqui, né? Como, né? Ele fez isso? De forma sábia, pelo seu sapientíssimo conselho. E de forma santa, pelo seu santíssimo conselho. Do quê? Da sua vontade. Ou seja, é a vontade de Deus. Ele fez isso de maneira livre. Então, Deus é o único ser que é completamente livre. Nós temos, né, a liberdade humana, Adão tinha, temos, um certo sentido, a liberdade, mas ela não é uma liberdade absoluta, completa e perfeita como é a de Deus. Somente Deus é livre. O ser humano não é livre de Deus, né? Nós não somos livres em muitos aspectos, como já comentamos, né? No outro estudo falamos que a própria natureza humana, a natureza de Adão mesmo antes do pecado, não é completamente livre de Deus. O ser humano nunca foi livre de Deus, assim como nenhuma criatura, nem mesmo os anjos. Nós não somos livres, nem mesmo em Adão antes do pecado, nem mesmo depois, né? Por exemplo, a natureza humana não é livre para fazer o que quer, o que bem entende. Ela é limitada pela própria natureza que Deus criou, e colocou em nós, colocou no homem, mesmo no homem lá sem pecado. Então, um exemplo, o ser humano não pode escolher sair voando, viver debaixo da água, por exemplo, né? Porque essa não é a natureza humana. Mas alguns autores de linha neopentecostal, que cheguei a ler muito tempo atrás, uma refutação do neopentecostalismo, eles diziam que Adão tinha essa capacidade. Adão podia sair voando, Adão podia viver debaixo da água. Não sei se os irmãos já leram sobre isso, né? Há autores que dizem isso, que Adão fazia isso, especialmente o pessoal aí do neopentecostalismo. Adão tinha superpoderes lá e tal, e o crente tem que ter os superpoderes hoje, porque Cristo quer restaurar isso, né? Tem autores que falam que cada um tinha essa capacidade aí e tal, né? E ele tinha, então, uma liberdade muito além da natureza humana, conhecemos, né? Eu creio que ele tinha uma capacidade incrível, porque não tinha um pecado, mas não nesse sentido, né?
E nós também não temos a liberdade no sentido até mesmo, não só da natureza humana, mas da natureza social do ser humano. Hoje, por exemplo, né? O ser humano, por mais ateu e ímpio que seja, ele não pode sair por aí e fazer o que bem entende, né? Porque ele vai ser preso, né? Se ele cometer crimes, né? Ou sofrer a punição da lei, etc, etc. Então você não pode sair por aí, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou roubar, eu vou matar, eu vou... Não pode fazer isso. Então, nós somos limitados em muitos aspectos, essa é a verdade. E espiritualmente, depois da queda pelo pecado também. Então, o ser humano nunca foi completamente livre de Deus, no sentido perfeito, completo. Somente Deus opera e age, né, livremente. E assim ele decreta todas as coisas, de maneira livre. Então, o perfeito, completo livre-arbítrio está somente em Deus. Nós temos uma certa liberdade, mas é limitada. Então, pensa na liberdade de Adão, né? É uma liberdade limitada quanto criatura. Quanto criatura. Imagina, por exemplo, é difícil, talvez, ilustrar isso. Você imaginar um aquário, por exemplo, né? O peixe está dentro do aquário. Ele é livre, mas só dentro daquele aquário, né? Ele não pode sair, né? E viver fora, porque ali é a natureza dele. Então, Adão, do mesmo modo, e também nós hoje, né? Somos limitados, e uma grande diferença entre Adão e nós é o pecado, que nos torna, então, escravos do pecado, né? O pecado, a natureza pecaminosa. Então, tudo isso demonstra que somente Deus é realmente livre. Até mesmo os anjos, né? São criaturas, apesar de diferentes de nós, eles não são soberanos, ter uma vontade própria, separada de Deus ou independente de Deus. Somente Deus, então, faz tudo quanto lhe apraz, como diz o salmista lá no Salmo 15. Se Deus está nos céus e faz tudo quanto lhe apraz, ele faz tudo de maneira livre, porque ele é o único soberano. E assim ele decretou todas as coisas de maneira livre, de maneira que não pode ser alterada. Vimos isso lá no capítulo 2 sobre a imutabilidade divina, né? É um atributo de Deus que é pertencente somente a Deus, ele é incomunicável, a imutabilidade. E essa imutabilidade, ela é tanto uma bênção quanto uma maldição. Em que sentidos, né? Para os eleitos, para o povo de Deus, e para os ímpios. Para os eleitos, o povo de Deus é uma bênção, né? As bênçãos de Deus, o próprio Deus, ele é imutável, e é por isso que não somos consumidos, como diz lá em Malaquias, né? Lembra que o Senhor fala, né? Eu não mudo, diz o Senhor, né? Por isso vós não sois consumidos, filhos de Jacó. Então, os filhos de Jacó, porque Jacó ele era inconstante, né? Jacó uma hora é uma coisa, uma hora é outra. Jacó, ele era muito... Então, Deus fala, olha, vocês são como Jacó. Mas eu não, o Senhor. Eu não mudo. Então, o que Deus decretou é imutável também por causa do seu atributo da imutabilidade. Deus, ele não muda. E isso quer dizer que as promessas dele para nós, para o seu povo, por toda a eternidade, nunca vão ser alteradas. Então, já pensou se isso mudasse? Tem uma teologia aí que os irmãos já devem ter ouvido falar, que é o teísmo aberto, que crê que Deus uma hora é uma coisa, Deus é outra, né? Deus pode mudar de ideia, Deus não conhece o futuro, Deus não decretou nada. Então, isso, como que você vai crer num Deus assim, né? Um Deus que nem sabe, parece que está fazendo, né? Um Deus que você não tem segurança, você não sabe se ele realmente vai te salvar. Depende de você e ele não sabe exatamente o que está fazendo. Tem pessoas que colocam Deus dessa forma. Hoje no Brasil tem pastores que creem nisso, infelizmente. Isso é uma blasfêmia, né? Contra o Deus das Escrituras. Mas, por outro lado, essa imutabilidade divina para o ímpio é algo terrível. Tem um texto lá em Ezequiel, profeta, onde Deus fala que ele vai punir, né, os profetas lá que eram falsos, os sacerdotes que eram ímpios, eram maus. Ele fala assim que ele vai punir com severidade. Ele diz assim: ainda que eles gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei. O que isso que significa? Isso quer dizer, né, com relação a esse assunto? Que a punição eterna dos ímpios nunca vai ser alterada, né? Então, ainda que eles gritem, né, por toda a eternidade, isso não vai ser alterado. Então, para o ímpio é algo assustador,
essa imutabilidade divina. Tudo que ele decretou é inalterável, ele não vai alterar, não vai mudar. Você não pode mudar os decretos de Deus. Deus ele decretou, está decretado. Então, tudo quanto acontece é de maneira livre, de maneira que não pode ser alterado, foi decretado por Deus. Vamos ver então alguns textos. Efésios capítulo 1, versículo 11, diz assim, Efésios 1, 11, né? Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então, né, o apóstolo Paulo diz claramente, né? Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, essa linguagem aqui é o que está também aqui na própria confissão de fé. Depois, Romanos 11. Romanos capítulo 11, versículo 33. Romanos 11, 33. Diz assim, a palavra do Senhor, Romanos 11, 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. E esse trecho aqui, né, no final de Romanos 11, é uma conclusão que Paulo faz dos capítulos anteriores, né, especialmente o capítulo 9, 10 e o próprio capítulo 11. O juízo de Deus, a sabedoria de Deus, Deus é sapientíssimo, né? O seu conselho é sapientíssimo. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Então, Deus, ele é insondável. Aí o versículo 34 diz assim ainda, né? Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Então, vemos aqui o poder de Deus, a majestade de Deus com relação à sua sabedoria. Livro de Hebreus, capítulo 6, a carta aos Hebreus, capítulo 6. Hebreus 6, 6:17. Hebreus 6:17 diz assim: Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento. Então, a imutabilidade do seu conselho. Querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa. Então, para o povo de Deus, isso é uma coisa maravilhosa, é uma bênção maravilhosa. O que ele prometeu, ele vai cumprir, porque o seu conselho é imutável. É imutável. Os dons de Deus são irrevogáveis. Não é uma blasfêmia essa ideia de que Deus salva você, depois você não é salvo mais, né? Você perde a salvação. O Senhor Jesus falou que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jamais, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, né? Então, os herdeiros da promessa, eles têm um conselho de Deus, o conselho de Deus, como imutável. É imutável. Então, essas promessas são certas, né? Perfeitas, não podem ser alteradas. Romanos, capítulo 9. Mais um texto aqui, Romanos 9. Texto, é claro, que usamos bastante aí para falar da soberania de Deus no que diz respeito a este assunto, né? Da predestinação, da soteriologia, né? Romanos 9, versículo 15. Romanos 9, pois diz a Moisés: Compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Aí vou ler 16 também. Assim, pois isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: Para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra.
Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Né? Então, essa é a obra de Deus, o decreto de Deus. Então, ele decretou para isso, para a sua glória, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, aqui é o exemplo de Faraó. Soberania de Deus, a soberania de Deus sobre tudo, sobre todos. No Velho Testamento nós vemos aqui não só Faraó, Nabucodonosor, né, tantos outros, que Deus ele opera, ele age de maneira soberana sobre os maiores governantes da terra. E o Nabucodonosor chega a essa conclusão, né? Não há quem lhe possa deter a mão. Ou dizer, o que fazes, né? Quem pode deter a mão de Deus? Não há. É a soberania, então, de Deus, né? Então, a sua própria vontade, a vontade de Deus, pela sua própria vontade, que é santíssima e sapientíssima, Deus decretou todas as coisas. Mas aí agora nós vemos aqui um porém, né? Porém, de tal modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade das criaturas, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias, antes são estabelecidas. Então, primeiro, porém, duas coisas aqui, né? O primeiro é que Deus não é o autor do pecado. Então, você olha para essa doutrina, né? Aí você vê, peraí, então Deus decretou todas as coisas, né? Mas existe o mal no mundo, existe o pecado no mundo, o pecado desde lá de Adão, né? Entrou no mundo e tal. Então, se Deus decretou todas as coisas, né? Como fica a questão do pecado? Deus decretou o pecado também? Nós cremos que sim. Porém, de tal modo que Deus não é o autor do pecado. Então, Deus decretou todas as coisas de um modo que ele não é o autor do pecado. Então, Deus não é o autor do pecado. A Confissão de Fé diz isso claramente. Essa é a posição lá dos teólogos de Westminster, né? E de tantos outros que você estudar e pesquisar, né? Teólogos da época, os puritanos, reformadores também vão dizer isso, né? Jonathan Edwards, ele tem um sermão, que foi traduzido algum tempo atrás, há muitos anos, né? Soberania de Deus na salvação, acho que até em Romanos 9, ele diz que se você afirma, Jonathan Edwards diz isso, que Deus é autor do pecado, isso é uma blasfêmia e é um pecado grave contra Deus. Os puritanos acreditavam assim, né? Reformadores também. Mas olha que interessante, né? As pessoas, às vezes, quando veem isso, não entendem, né? Alguns pontos, eu creio, relacionados a isso. E o próprio Edwards também, ele tem um sermão, que eu recomendo muito a leitura, e esse sermão, para mim, foi um dos melhores que eu li dele até hoje. E o título do sermão é Deus glorificado na dependência do homem. Muito interessante esse sermão, né? E qual é o argumento desse sermão? O argumento dele é o seguinte, e que eu creio que explica bem isso aqui, né? Ele diz o seguinte: Deus, ele é mais glorificado na dependência do homem. Então, Adão, por exemplo, dependia como criatura de Deus. Então, por quê? Porque ele foi criado por Deus, né? Adão foi criado, Adão, ele ah, dependia até mesmo lá da questão da aliança, do pacto, né? Mesmo ele não tendo pecado ainda, ele cumprindo o pacto, ele ia receber de Deus a vida eterna e tudo mais, mas em tudo isso ele dependia de Deus para viver, para respirar, para existir e tudo mais. Adão depende de Deus, ok. Porém, após a queda, o que acontece após a queda? Adão passa a depender de Deus agora de maneira infinita, né? E não tem comparação com antes. Se antes ele dependia de Deus, após a queda, ele passa a depender ainda mais de Deus, Adão. E assim, claro, toda a sua descendência e todos nós hoje. Então, por causa do pecado, a nossa dependência aumentou de maneira aí, né, exponencial. A nossa dependência aumentou. Isso significa o quê? Que nós não podemos ser salvos por nós mesmos. Nós não podemos cumprir o pacto de obras, não podemos cumprir os 10 mandamentos, não podemos fazer toda espécie de boas obras para sermos aceitos e sermos salvos. Não podemos exercer o livre-arbítrio para isso, né, para ser salvo, etc. E assim por diante. Nós caímos num estado de total alienação, separação de Deus, mortos em delitos e pecados. Ou seja, nossa dependência de Deus, ela aumentou de um modo que não podemos nem, né, descrever com palavras. Estamos
completamente dependentes de Deus, especialmente agora, me refiro à salvação. Então, a nossa dependência aumentou ainda mais. E o que isso quer dizer, então? Jonathan Edwards vai argumentar que quanto mais a criatura, quanto mais nós dependemos de Deus, mais ele é glorificado. Deus é glorificado na dependência do homem. Entende? Então, ou seja, em outras palavras, Deus não é o autor do pecado, porque ele não criou o pecado não estava na criação. Deus criou tudo muito bom, está lá em Gênesis 1. Você não pode dizer isso, que Deus é o autor do pecado. Porém, o pecado, ele faz parte dos decretos de Deus, porque senão o pecado não estaria aí, né? Qual é o propósito de Deus, então, em que o pecado exista no mundo, né? É a sua glória. É a sua glória. O propósito de Deus, ele faz tudo isso para a sua glória. Porque quanto mais nós dependermos dele, mais ele é glorificado. Esse é o argumento lá de Jonathan Edwards. E é verdade, por quê? Porque é por causa do pecado, desse decreto de Deus, né, em relação ao pecado, é que nós temos hoje, nós vimos no tempo, né, o plano de redenção, de salvação sendo executado. Então, por exemplo, a cruz de Cristo. O que que você tem na cruz de Cristo? O que que nós temos na cruz de Cristo? Na cruz de Cristo nós temos todos os atributos de Deus ali demonstrados em sua glória, na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo nós temos o quê? Nós temos a santidade de Deus, a ira de Deus, a justiça de Deus, tudo isso, né? Tudo aquilo que Deus faz contra o pecado, nós temos na cruz. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ao Senhor agradou moê-lo na cruz, né? Cristo. Nós temos então ali Deus revelando toda a sua santidade, toda a sua justiça, toda a sua ira contra o pecado. E ao mesmo tempo você tem toda a graça, a misericórdia e o amor de Deus pelos pecadores ali também sendo revelado na cruz. Então a cruz é o ponto-chave do evangelho. Sem a cruz você não tem evangelho. E essa cruz, esse evento da crucificação de Cristo acontece por causa do pecado. Então, ou seja, Deus, o pecado faz parte do decreto de Deus, porque Deus tinha em vista a sua glória, e manifestar a sua glória na salvação de pecadores. E é por isso que, como nós vamos em Efésios, tem um texto que eu já falei várias vezes para os irmãos, em Efésios, né, no capítulo 1 de Efésios, Paulo fala, a partir do versículo 3, desse plano da eternidade, da eleição e tudo mais, né? E lá no capítulo 3, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, é, Efésios 3:8, tá? A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então, me foi dada essa graça, ele diz, de anunciar as riquezas incompreensíveis ou insondáveis. A riqueza de Cristo é insondável. São insondáveis. E aí ele continua. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Aí o versículo 10 é o que me chama mais atenção. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então, os principados e potestades nos céus são os seres celestiais, os anjos, eles agora conhecem, porque eles não são oniscientes. Só Deus é onisciente. Eles não têm conhecimento completo e exaustivo de tudo que Deus é, de todos os decretos de Deus, porque eles são criaturas. Mas agora, pela igreja, eles começam a conhecer a multiforme sabedoria de Deus. Entendeu? No grego aqui, a multiforme é multicolorida, a sabedoria de Deus, multifacetada. É uma coisa muito gigantesca, muito bela. Os anjos olham para isso e ficam maravilhados. Ficam maravilhados. Por isso que Pedro diz que eles inclinam, né? Se inclinam lá, porque a palavra grega lá é essa, né? A ideia de inclinar-se para perscrutar o evangelho, né? Pedro fala, os anjos eles anelam pelo evangelho, entender o evangelho. Por quê? Porque eles não caíram como nós e não são redimidos, né? Em Cristo como nós, os anjos eleitos, né? Então, por isso lhe chama a atenção. O que chama a atenção dos principados e potestades nos céus?
essa multiforme sabedoria de Deus. Mas como os anjos fazem para olhar? Como que eles descobrem a multiforme sabedoria de Deus? Pela igreja. Olha que interessante, né? Pela igreja. Consegue imaginar isso? Então, é como se os anjos olhassem então para a igreja, esse bando aí de pecadores imundos, sujos, né? Como é que Deus salva esses pecadores? Como? Como que Deus, um Deus tão santo, tão glorioso, tão, né, santíssimo, sapientíssimo, Deus é tudo isso, e ele salva pecadores? Salva. Então Deus é glorificado na salvação de pecadores. Então Deus tem em vista, esse é o argumento lá do Eles, do sermão que eu falei, a sua glória. Porque o homem, na sua dependência, Deus é glorificado na dependência do homem. Ele vai argumentar que na eternidade, então, o próprio Deus, nessa glória que manifesta, vai ser o deleite e o banquete da alma dos eleitos por toda a eternidade. É o próprio Deus nos céus, né? Isso é incrível você para pensar, né? Ou seja, então, o pecado fazia parte, sempre fez parte dos decretos de Deus. Porém, Deus não é o autor do pecado. Não é o autor em que sentido? Ele não criou o pecado. O pecado, então, não é algo que Deus fez ou criou. Deus criou pessoas, ou fez criaturas, né, melhor dizendo, do qual o pecado poderia surgir, se originar, e fazia parte dos seus planos, mas ele próprio não tem a ver com o pecado, porque Deus é santo. Então, no sentido primário, no sentido próximo ali, Deus não criou o pecado como uma substância, né? Alguns autores, né, afirmam isso. Analisando o texto aqui de Tiago, que a opção coloca aqui, por exemplo, né, no Novo Testamento, Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência, a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Então, Deus não tenta a ninguém, não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Um exemplo prático disso. Deus faz todas as coisas na sua providência, seu decreto? Sim. Então, um exemplo. Um cristão, ele, pela providência de Deus, é colocado numa situação em que ele pode ser tentado a pecar, né? Uma situação difícil, no trabalho, né? O chefe lá mandou mentir, por exemplo, né? Uma coisa assim. Não sei, algum exemplo nesse sentido. E aí o Tiago está dizendo aqui que Deus não colocou ali você para você pecar. Deus não tem objetivo e o prazer no pecado, que você peca e tal. Mas Deus permitiu e colocou essa situação? Sim, né? Com que objetivo? Que você vença o pecado, né? Então, o diabo, olha, não é interessante? Calvino fala essas institutas, né? Uma mesma situação na providência de Deus, como essa, o seu chefe lá, o chefe no trabalho, manda o crente cometer algum pecado, um crime, né? Um mentir, ou sei lá. Na mesma situação, o diabo quer que você peca, tá tentando você ao pecado. Mas na mesma situação ali, Deus ele deseja a sua santificação, que você vença aquele pecado. Mas ainda que você caia em pecado, você peca, Deus ainda vai transformar aquilo em bem depois, né? Porque Deus não é pego de surpresa, é claro. É claro que nós não entendemos todo o trabalhar de Deus, porque Deus é Deus, né? Nós não temos todo o conhecimento de como Deus está agindo e operando. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, né? Nós não sabemos. Samuel Rutherford tem uma frase famosa, né? Ele diz assim, olha, os deveres são nossos, os eventos são do Senhor. Os eventos pertencem ao Senhor e os deveres são nossos. Então, nosso dever é buscar a santificação, orar, meditar na palavra, etc. Os eventos são do Senhor. Então, nós somos criaturas, somos limitados, nós não sabemos. O que nós sabemos é o que Deus ordena que façamos, que é santificação, vencer o pecado, etc. e tal. Então, Deus ele não está tentando você para que você caia em pecado. Então, Deus ele não está levando, ele não fez isso com Adão, por exemplo, né? Mas ele é santo, nele não há trevas nenhuma, né? Diz aqui Tiago. O outro texto está em 1 João,
capítulo 1, versículo 5. 1 João 1,5 diz o seguinte: esta é a mensagem que dele ouvimos. É a primeira epístola de João, tá? Capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Então, não há trevas em Deus. Pecado é trevas, na verdade, né? Em Deus não há trevas nenhuma. Então, note o equilíbrio aqui da confissão de fé. A confissão de fé é equilibrada. Deus, ele não é o autor do pecado, e ainda assim ele decretou todas as coisas ao mesmo tempo. Então, eu sei que há pessoas, né, que dizem isso, pessoas que pregam, escrevem, dizendo que Deus é o autor do pecado. Isso aí contra a confessionalidade reformada. Tentar justificar a existência do pecado, dizendo que foi Deus que o criou, quando na verdade isso não é bíblico. Algumas pessoas apelam para um texto lá em Isaías, né? Isaías lá 45, Isaías 45, versículo 7. Deus criou o mal. Eu falei, eu crio o mal, né, tal, as trevas, tal. Ué, então estaria contradizendo, né, Tiago e João, né? Mas o texto ali, só você analisar o contexto de Isaías, não é o mal nesse sentido ali. Eu não creio que seja isso. Você pode pesquisar comentaristas clássicos, né? O mal ali é a punição que ele está trazendo sobre Israel por causa do pecado. É o mal nesse sentido, né? Não é o mal lá no sentido do pecado original, lá no início, né? Que Deus criou o mal lá, ou criou o pecado, ou... Não é nesse sentido o texto de Isaías. Ali é a calamidade, o mal nesse sentido, né? Que realmente Deus faz isso mesmo no mundo. Só você ler livro de Juízes, né? Livro de Primeira Reis, e aí vai esses livros, todo ali o Velho Testamento. Deus traz o mal punindo o pecado, que é a sua justiça, a sua ira, e a sua santidade, né? Então, por que que Deus traz esse mal? Porque Deus há trevas em Deus, muitas pessoas não entendem isso, até crentes não entendem isso. Não, exatamente porque ele é bom. Porque ele é bom, porque ele é justo, é que ele pune o mal. Então, os males que acontecem no mundo, então, é por causa da justiça de Deus. E os salmos falam disso, muitos textos falam disso, o próprio Cristo fala disso, né? Em muitas passagens. Então, é mal nesse sentido lá em Isaías. Mas Deus, ele não é o autor do mal, é o autor do pecado, mas ele tinha em vista a sua glória quando ele decreta todas as coisas. E o pecado, um autor chegou a argumentar, achei interessante, né? Um argumento que eu vi uma vez, né? Ele diz o seguinte, que na verdade, essa questão do pecado, né? Nós não sabemos, assim, a Bíblia não fala como que Satanás pecou lá no céu, caiu, nós não sabemos. E aí voltamos lá para Calvino, onde Calvino ele diz, se você quiser entender todas essas coisas que a Bíblia não revelou, você pode cair em trevas, você pode cair em muitos outros erros, né? Então não devemos fazer isso. Calvino deixa isso claro nas Institutas. E aí, lendo então o autor, achei interessante o comentário dele, né? Ele falou assim que nós não sabemos, né? Todos os detalhes, tudo o que aconteceu lá no céu, a queda do diabo, e também não sabemos até mesmo a questão, como que Deus opera em todos os seus decretos, como que Deus realiza tudo isso. É aí que está a soberania de Deus, porque Ele é Deus. Nós vimos no capítulo 2 isso, Deus é infinito em seu ser. Então não tem como você compreender Deus em todas as coisas, porque se um dia você fizer isso, você vai ser como os mormons, né? E os mormons acreditam que no céu você vai ser Deus também, não é isso? Eles falam, né? Os mormons, né? Então, mesmo quando nós estivermos na eternidade, com Cristo para sempre, com Deus, com a Trindade, com os anjos lá, nós também não vamos compreender Deus na sua totalidade, porque Deus é infinito em seu ser. Deus é infinito. Então, toda essa questão do mal, da teodiceia, né, do mal, nós temos que estar satisfeitos com as Escrituras. E podemos dizer, não sei todos os detalhes, porque Deus não disse como que tudo isso ocorreu lá no início e como Deus opera tudo isso no tempo. Mas o que nós sabemos claramente pelas Escrituras é que, apesar de não sabermos todos os detalhes lá da origem do pecado, né, desde lá de Satanás, nós sabemos o fim. A Bíblia fala do fim, não fala? Então, isso para nós tem que ser suficiente.
Mas temos que crer de fato. O solo da Escritura é isso, é a fé, né? Eu creio que Deus sabe o que está fazendo e que Deus ele vai extinguir o mal, né? E o pecado. E lá em Apocalipse tem promessas disso. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Né? Ele vai nos guiar para a árvore da vida lá e tal, né? A lâmpada do céu é o cordeiro e tudo mais. Estaremos com ele para todo sempre. Não haverá mais pranto, choro, dor, luta, etc. Ou seja, todo o pecado e toda a consequência que o pecado trouxe vai ser extirpada. Então, o crente tem que estar satisfeito com o que a palavra de Deus diz. Mas quando você começa a viajar demais, criar coisas demais, você pode cair em trevas. Então, tome cuidado com isso, porque em Deus não há trevas nenhuma. Então, a confissão de fé aqui é bem equilibrada nesse ponto e sempre chama a atenção aqui dos irmãos. Volte para o capítulo. Depois a gente vai falar aqui do último, né? Parágrafo. A doutrina deste profundo mistério da predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado. Você não pode levar isso como brincadeira, como piada, ou para somente ficar debatendo na internet, ficar atacando os outros, né? Vai ficar debatendo com todo mundo. Predestinação, arminianismo, calvinismo. Isso não é maturidade cristã. Maturidade é piedade cristã, sabe qual é? Romanos 9, Romanos 10. Você, tudo aquilo você fica maravilhado diante da soberania de Deus e você é levado em Romanos 11, o quê? A adoração. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Essa é a conclusão do apóstolo Paulo diante da doutrina da predestinação e dos mistérios de Deus, dos decretos de Deus. Temos que tomar cuidado para não cair nesses extremos, né? E adorar a Deus. O objetivo dessa doutrina é a glória de Deus. É mostrar que na criatura não há salvação nenhuma, mas tudo está nas mãos de Deus. O poder pertence a Deus. Mas é claro, reconhecemos sim que Deus decretou até mesmo o pecado, apesar, né, de não ser o autor do pecado. Então, veja esse equilíbrio bíblico que nós temos que ter. Ficamos com as escrituras. A escritura está acima até mesmo da própria confissão de fé. Nós temos que tomar cuidado, né? Então, aqui há um porém. Deus decretou tudo, porém, de tal modo que Deus, é, que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade das criaturas. É o outro porém aqui, né? Dois poréns, né? Deus decretou tudo, porém, Deus não é o autor do pecado, e nem a vontade da criatura é violentada. E o terceiro, porém, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias. Antes são estabelecidas. Daí o mistério da predestinação, né? Então, Deus não é autor do pecado, a vontade da criatura não é violentada, existe então uma liberdade que o ser humano tem. Adão tinha e hoje o ser humano tem, que nós. Algumas pessoas falam é o livre-arbítrio, depende de como você define livre-arbítrio. Né? Você definir de modo errado, não é do modo como os arminianos pensam, claro que não. A Confissão de Fé tem um capítulo aqui, o livre-arbítrio, por exemplo, né? Tem um capítulo sobre isso. E também a contingência das coisas secundárias, as causas secundárias, não coisas, desculpa, causas secundárias. Então, Deus é a causa primária de tudo, mas você também tem as causas secundárias, que são as ações das pessoas, né? Que causam os eventos. Então, Deus é a causa primária, mas você também tem as causas secundárias, e essa contingência, né, e a liberdade das criaturas também não é tirada, não é, violentada. Né? Então, vamos ver aqui alguns textos. Atos 2:23, por exemplo. É sempre bom, é isso que eu recomendo para as pessoas. Leia a confissão de fé, leia a confissão de fé, estude, mas leia as escrituras. Você não deve ler a confissão de fé sem as escrituras. Atos 2:23. Veja que nós temos esse texto, em outros que nós vamos analisar aqui, tanto a causa secundária quanto a causa primária juntas, né? Uma coisa não anula a outra. E algumas pessoas acham que isso acontece, mas não acontece, não anula. Atos 2:23, olha o que diz, Atos 2:23. A este
falando de Cristo, né? Que foi entregue, essa é uma fala de Pedro, né, do apóstolo Pedro. Este foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Então tá aqui, né? O conselho de Deus. Cristo foi entregue, crucificado, desde a fundação do mundo. Isso está nos decretos de Deus. Né? Em Apocalipse fala, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Então, Deus decretou na eternidade, mas aqui no tempo as pessoas fizeram isso. E eles escolheram fazer isso. Eles decidiram fazer isso. Está aqui a liberdade da criatura. E a morte de Cristo, quem causou então a morte de Cristo? Foram essas pessoas no tempo. Mas é claro que Deus também havia decretado isso na eternidade. Então, as duas coisas estão juntas, caminham juntas. Atos capítulo 4. Perdão, Mateus 17. Volta em Mateus primeiro. Mateus, depois Atos, né? Mateus 17. 17, 12. Mateus 17, 12 diz assim: ah, mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim eles também padeceram o filho do homem. Então Elias já veio, que no caso seria João Batista, né? Fizeram com ele tudo quanto quiseram, e também farão com o filho do homem. Então os homens fizeram o que eles quiseram, é uma escolha deles, é a liberdade aqui das criaturas. Então você tem o decreto e a liberdade também da criatura. Então você não pode dizer que há apenas o decreto sem a liberdade das criaturas, porque há também um equilíbrio aqui que você tem que ter, né? E Atos 4, eu acho que Atos 4 é um texto que mostra isso claramente. Atos capítulo 4, versículo 27 e 28. Veja aí, Atos 4, 27, por favor. Esse texto de Atos deixa isso claro, né? Claríssimo. Diz assim, Atos 4, 27. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Então está aqui, né? Os gentios, os povos de Israel, Pôncio Pilatos, Herodes, eles se ajuntaram para fazer o quê? Versículo 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anunciado, ou tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Então, está aqui o decreto de Deus. Eles fizeram tudo que se havia determinado que ia acontecer. Versículos 27, eles fizeram. Está aqui a vontade das criaturas, né? As causas secundárias, né? Então, elas são estabelecidas, elas não são anuladas, as causas secundárias. Uma coisa não anula a outra. Uma pessoa pensa que uma coisa anula, ou Deus faz tudo, ou é o homem que faz. Mas uma coisa não anula a outra, né? João 19, volta ao livro anterior, aí, Evangelho de João, capítulo 19, a fala de Cristo aqui, né, para Pilatos, né? Olha o que o Senhor Jesus disse para Pilatos, né? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então, nenhum poder terias contra mim se de cima não fosse dado. Então, ele tem um poder, Pilatos ali para crucificar Cristo, mas é porque foi dado de cima, de Deus, né? É o decreto de Deus, foi Deus que estabeleceu isso. Então não é interessante isso, né? É muito fascinante como as escrituras falam das duas coisas. E algumas pessoas tentam ler as escrituras com sua própria lente, né? Então, se é um arminiano, por exemplo, vai pegar só esses textos, né? Que falam da vontade da criatura. E aí, o outro extremo, um calvinista que talvez seja hiper calvinista, eu não sei, ou tem uma ideia, às vezes, não bíblica do assunto, ele quer pegar só a parte dos decretos de Deus, só da predestinação, né?
e não fala nada sobre o que a criatura faz, o ser humano faz também, as ações do homem. Então você tem que ter um equilíbrio nisso, porque a própria Escritura tem esse equilíbrio. Um outro texto que a gente vai ver, Provérbios 16, 33, né? Um texto conhecido esse, né? Quando trata desse assunto também. Provérbios 16, 33 diz assim, de Provérbios aí. 16, 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Né? Então, do Senhor procede toda a determinação. As coisas vão acontecer, acontecem, né? Do nosso ponto de vista humano, não sabemos o que vai acontecer amanhã, nem na próxima hora, né? Nos próximos minutos, não sabemos. Mas vamos realizar ações, né? Tomar decisões, né? Mas do Senhor procede toda a determinação. Então, há um certo mistério nisso aqui, de como Deus faz isso, e nós não entendemos plenamente, essa é a verdade, temos que ser humildes nisso, dizer isso. Lembra que o Senhor falou lá no profeta Isaías? Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus, né? Lembra de Eclesiastes 11, versículo 5, diz assim, assim como tu não sabe o caminho do vento. Olha o que diz Eclesiastes 11:5. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como são formados os ossos no ventre da mulher grávida, assim não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Nós não sabemos completamente, né? Como que Deus opera. Um autor chegou ali muito tempo atrás, ele disse o seguinte: imagine a linha do trem, sabe a linha do trem? Elas estão aqui, né? Separadas, né? Mas lá, parece no horizonte, elas se unem, né? Então seria isso, seria o decreto de Deus e as ações das criaturas. Então lá na eternidade elas se unem, né? Mas do nosso ponto de vista, gente, é confuso, nós não entendemos completamente do ponto de vista humano. Mas nós temos que entender que tudo está nas mãos de Deus, todos os decretos, e isso se aplica à nossa vida. Um exemplo que eu comentei com os irmãos anteriormente foi lá do Evangelho de João, para mostrar essa questão aí do pecado, né? Eu vou concluir dando esse exemplo de novo do Evangelho de João. Lá em João, no caso de Lázaro, João capítulo 11, né? Eu vou só citar aqui um ou outro versículo, mas os irmãos devem se lembrar, no que diz respeito aqui ao pecado, né? Especialmente ao decreto do ser humano em relação ao pecado. Lá em João capítulo 11, nós temos aquele evento no qual o Senhor Jesus ressuscita Lázaro. E eu creio que isso é uma ilustração, pode ser uma ilustração deste assunto, né? De Deus não ser o autor do pecado, da criatura e tudo mais, das causas secundárias. Esse evento aqui é uma ilustração disso, né? É, então, os irmãos se lembram que Lázaro ele morreu. Mas antes disso, né, o texto diz que o Senhor Jesus, ao ouvir falar da enfermidade de Lázaro, o Senhor Jesus não foi lá para curar Lázaro. Mas os irmãos vão lembrar que ele esperou, né? Ele esperou para que Lázaro morresse. Cristo esperou que Lázaro morresse. Por quê? Ele fez isso, né? Ele diz o seguinte, no versículo 4, 11, João 11:4. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, por que que Cristo não foi lá curar Lázaro? E por que que ele espera, né? O texto diz, versículo 6, que ele ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Ele não foi lá imediatamente curar Lázaro, ele esperou Lázaro morrer. Por quê? Para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja glorificado por ela. Entendeu? Cristo, ele propositalmente espera, de fato mesmo, que Lázaro morra. E depois ele diz, agora vamos lá, né? Vamos lá ver Lázaro, ele fala para os discípulos, né? Ele fala assim, Lázaro, nosso amigo, no versículo 11, ele fala, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Aí os discípulos disseram, Senhor, se ele dorme, então tá bom, né? Tudo bem, ele está salvo. Aí Jesus falou, não. Os discípulos estavam achando que ele estava dormindo mesmo, só um sono normal, né? E, e Jesus disse para ele, não, ele está morto mesmo. Ele está morto, né? Então, versículo 14. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto.
O sono que me refiro é a morte mesmo. Então, ele propositalmente esperou que Lázaro morresse. É isso que eu entendo esse modo. Adão pecou, né? Ele morreu. Lembra que Deus falou para Adão? No dia que comer do fruto, certamente morrerás. E hoje, né, nós nascemos mortos no pecado. Deus, assim como Cristo fez aqui com Lázaro, esperou que Adão morresse. Para quê? Para a sua glória. Para a sua glória. Mas olha que interessante. Quando Jesus vai lá, na sepultura, e ele vê todo mundo chorando e tal, nós temos aqui um versículo famoso da Bíblia, né? É o menor versículo, versículo 35. Quando ele vê toda a questão do luto ali, né? As pessoas lamentando, chorando, diz assim, ó, Jesus chorou. Não é interessante? Apesar dele saber que ele vai ressuscitar Lázaro, Jesus tem prazer na morte de Lázaro? Não tem prazer na morte de Lázaro. Não tem prazer na morte de Lázaro. Mesmo sabendo que ele ia ressuscitar em poucos minutos. Ele chora. Do mesmo modo, Deus não tem prazer no pecado. Deus não teve prazer no pecado de Adão. Deus não tem prazer na morte do ímpio, diz lá o profeta, né? Ezequiel, em algumas passagens. Deus não tem prazer nisso. Deus não tem prazer no mal. Deus não tem prazer no sofrimento do ser humano no pecado. Deus é santo. Deus é santo. Ele não tem prazer. Cristo não teve prazer na morte de Lázaro. Mas qual era o objetivo? Ele disse para Marta, né? Se creres, verás a glória de Deus. Então, irmãos, Deus ele tem operado nisso, no mundo, na história da redenção. A sua glória, Deus tem em vista a sua glória. Então, o pecado entrou no mundo, Deus tem pleno conhecimento e controle sobre isso, com certeza. Deus decretou isso, com certeza. Ele é o autor? Não, não é o autor do pecado. Mas, assim como Cristo não foi o autor da morte, né, de Lázaro, mas ele tem em vista a sua glória. Isso, você pode pensar assim, alguém pode pensar, mas por que que Deus permitiu isso? Deus decretou o pecado, né, no mundo, o mal. Isso é muito. Olha toda a crueldade que nós vemos no mundo. Deus tinha que ter um bom motivo para isso. Deus tinha que ter um bom motivo, né? Para permitir que as criaturas sofressem, suas criaturas sofressem, então. E o motivo, sim, ele tem um bom motivo. Qual é? A sua glória. Esse é o maior motivo de todos. É a sua glória e nós fomos criados para quê? Para contemplar a sua glória. O fim principal do homem não é a glória de Deus, diz lá o Catecismo Menor de Westminster, né? Primeira pergunta. Então, quando nós contemplamos essa glória de Deus, nós encontramos a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Então, é isso que acontece. Isso você vê na vida cristã, no nosso dia a dia. Está lá no Salmo 50. Invoca-me no dia da angústia. Pela providência de Deus, você caiu aí em momentos de angústia, de aflição. E Deus diz: invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. É isso. A vida cristã é isso. A vida de oração é isso, é você ver a glória de Deus, Deus operando na sua vida, não só na sua salvação, mas até nas coisas pequenas do dia a dia, situações adversas, problemas, né, que nos atingem, que nos cometem, né, problemas, enfermidades, lutas. Você vê Deus agindo nisso tudo? Sim, para a sua própria glória. Deus, ele quer cada vez mais tirar do nosso coração o pecado, a idolatria, né, nossos ídolos do nosso coração, e vai esmagando, vai destruindo. Isso dói, isso é difícil, isso é ruim. Deus não tem prazer nesse nosso sofrimento em si, mas ele tem visto a sua glória. E a glória de Deus, ela é também a felicidade da criatura, porque fomos criados exatamente para isso. Então, tudo se encaixa perfeitamente nos planos de Deus. Então, hoje, você olha para o mundo, você olha para a igreja, você vê o mal, você vê tantas coisas ruins acontecendo, e você fala, as pessoas pensam, será que Deus está no controle mesmo, etc. Claro que está. Mas Deus tem prazer em tudo isso que está acontecendo? Olha, no pecado Deus não tem prazer, mas a sua glória, que será alcançada, entre aspas, alcançada porque Deus já é glorioso em si mesmo, ele tem prazer. É como aquele grande mosaico que Deus está fazendo, né? O Edwards, ele tem uma ilustração sobre isso também. Ele diz assim que Deus, ele olha o mundo por duas lentes, né? Uma lente pequena, microscópica, no qual ele vê o pecado e ele odeia o pecado.
Mas Deus também tem uma outra lente gigante, como que o telescópio, né, no qual ele vê o todo. Todos os seus decretos completos de uma vez, né? É belo e glorioso, né? Assim como a pintura lá de um famoso pintor. O cara pinta coisas belíssimas. Quando você pega as pinceladas, todas elas separadas umas das outras são feias. Isso é o nosso pecado. Mas a obra final, todas as pinceladas juntas, unidas, completas, é algo muito belo. É isso que Deus está fazendo. Na igreja, na vida do seu povo e na sua vida, na nossa vida em particular. É assim que Deus está agindo. Por isso você crê nas promessas de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, é isso que eu creio, que as Escrituras ensinam, e é isso que nós temos que entender. Que Deus ele tinha por objetivo demonstrar a sua glória, o seu amor pelo seu povo em Cristo Jesus, sua graça, sua misericórdia. Por isso, né, o decreto do pecado no mundo é a glória de Deus. Recomendo esse sermão de Jonathan Edwards. Leia, maravilhoso. Deus glorificado na dependência do homem. Quanto o homem, aí ele fala, né, Edwards, você não contribui em nada com sua salvação, a não ser com o seu pecado que tornou a salvação necessária, né? A única contribuição sua é o pecado, né? E Deus, ele é glorificado nisso. Então, Deus, ele é glorificado até mesmo nisso. Deus, ele demonstra que do pecado ele consegue tirar a salvação. Do pecado, da morte, Deus tira a vida. Lembra que José falou para os irmãos, né? Vocês intentaram mal contra mim, porém Deus tornou em bem. Então, todo o pecado de Adão, os nossos pecados, né? Que vieram depois também do povo em geral, do mundo, né? Do ser humano. O que que a Bíblia diz? A Bíblia diz o seguinte: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, Deus tem em vista em demonstrar isso, a sua grandeza, a sua multiforme sabedoria e até anjos, principados e potestades ficam maravilhados quando eles contemplam essa grandiosa obra que Deus faz na igreja. Já foram pensar nisso, irmãos? Num culto, lá em Coríntios, né, Paulo diz, os anjos estão presentes culto, né, na igreja, eles olham para a igreja, e eu digo, eu creio não só na igreja ali, coletivamente, individualmente, o anjo olha para você e fica curioso, né? Como é que pode isso? Olha a glória de Deus na vida desse pecador. Né? Olha, como que Deus faz isso? Então, eles são espectadores no palco da glória de Deus, esses anjos. Eles ficam maravilhados. Você já teve prazer em assistir uma peça teatral, um filme, né, que é tão bonita, a história é tão bem elaborada, né, os anjos estão contemplando isso, eles ficam maravilhados, ficam atônitos, né? E nós também devemos ficar. E ficaremos por toda a eternidade, né? Quando vimos tudo que Deus fez em nossa vida. Um autor também disse o seguinte, que no dia que você caminhou numa rua ali, viu uma folha de uma árvore caindo, até aquela folha que caiu naquele dia contribuiu para que você estivesse na glória adorando a Deus. Porque todas as coisas contribuem para isso, para o bem, né, daqueles que amam a Deus. Irmãos, vou parar por aqui, né? Falo bastante, né? Passou aqui do horário também, mas é um assunto fascinante, né? Que nós possamos meditar nessas verdades, sejamos humildes também, né, diante de Deus. E se tenhamos dificuldades em entender este assunto, que oremos a Deus, meditemos, para que Ele nos dê, né, entendimento e humildade diante desse assunto. E claro que o assunto não acabou, né? Vamos aí estudar os outros, comentar aqui ainda sobre os outros parágrafos, são 8 parágrafos, né? E aqui foi, então, mais que uma introdução. Já devíamos falar disso antes, né? Mas precisamos falar, repetir algumas coisas também devido ao problema com a gravação que tivemos antes. Mas é isso. Que Deus abençoe, nossas vidas. Algum irmão tem algum comentário? Quiser comentar alguma coisa? Ou não? Ou perguntas? Já passamos aqui do horário também, né? Eu não falei antes, né? Não perguntei antes. Se alguém tinha alguma dúvida ou comentário. É que esse estudo ele é mais assim, né? Seria mais... os irmãos podem comentar, né? Aquele que a gente faz à noite seria um pouco mais diferente, né? Mais devocional, né? Não? Então vamos orar, né? Vamos ao Senhor. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos pelos mestres do passado, pastores e mestres, os quais nos ensinaram a tua palavra, como os teólogos de Westminster,
e tantos outros, ó Deus. E para o proveito da tua igreja, hoje, nós podemos entender e sermos edificados, ó Deus. Queremos que o Senhor nos abençoe, nos ajude. Queremos que o Senhor nos dê graça, Senhor, em um assunto que não é fácil, Deus, para nossa geração, para nossa capacidade. E pedimos que o Senhor nos dê, ó Deus, graça para sermos humildes, ó Deus, porque muitos têm caído na soberba, ó Deus, ao estudar esse assunto. E a Bíblia diz que o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E o conhecimento, ele incha, mas o amor edifica. Essa doutrina nos traga amor em nossos corações. É amor pelo próximo, pelos nossos irmãos em Cristo, amor também até pelos perdidos, aqueles que não creram ainda no Evangelho, mas que irão crer. E acima de tudo, ó Deus, amor por ti, pela tua glória. Amor pela tua glória. Desejo que o Senhor seja glorificado em tudo e em todos. E o amor a Deus por Cristo Jesus e pelo teu Espírito Santo, Senhor. Que este assunto venha também nos humilhar diante de ti e possamos meditar nele, e sermos abençoados, ó Deus, por ti. Tende misericórdia, Senhor, de nós. Abençoa nossas vidas, ó Deus, te pedimos, no dia de hoje e sempre, ó Deus. Pedimos que o Senhor abençoe o restante desse dia. Abençoa, Deus, o alimento, o almoço do qual desfrutaremos. Te agradecemos, ó Deus, pelo alimento, que é fruto da tua criação, e pelas mãos também prepararam, ó Deus, para o nosso proveito. Agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado a cada dia, nos guiado em todas as coisas, ó Deus. Ó Senhor, abençoa toda a tua igreja, tanto no Brasil, no mundo, no dia de hoje. Abençoa para que haja pregações fiéis, ó Deus, em todo este mundo, e que pessoas venham a crer em Ti, em Cristo Jesus, no Teu Santo Evangelho, nesse dia de hoje, no dia do Senhor. Nós oramos, ó Deus, te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe, bom almoço a todos, e até mais tarde, o Senhor permitindo, né? Os irmãos que participaram.